Oi, esse é o nosso primeiro vídeo sobre oratória. A gente chegou na conclusão de que falar de oratória, falar de comunicação era algo muito importante, baseado em um dado. 80% das pessoas no mundo afirmam que têm mais medo de falar em público do que de morrer. E eu acho que a razão é muito clara. A gente só morre uma vez e acaba falando em público em diversas ocasiões. Por isso esse medo tão grande. A comunicação já está comprovada ser uma das habilidades mais necessárias para o futuro. Se nós não desenvolvermos a nossa capacidade de conseguirmos conversar, passar mensagens e estarmos juntos de forma que uns entendam os outros, a gente vai ter mais dificuldade na família, nas organizações e, consequentemente, para subir na carreira. Tem uma pesquisa que diz que pessoas que se comunicam melhor e que conseguem passar mais a sua mensagem têm mais chances de conseguir ser promovida e, além disso, têm mais chances de conseguir aumento de salário. Então, acho que só por esses dados iniciais já dá para vocês entenderem o quanto é importante a gente falar de oratória. Nós vamos sempre falar de oratória e de comunicação juntas. Por quê? Tem-se a ideia de que a oratória é simplesmente a arte de falar em público, como se fosse palestras, cursos, e na verdade a oratória é a arte de conseguir falar bem, independente se você está em público ou se você tem que pedir, por exemplo, aumento para o seu chefe, ou se você tem que fazer uma apresentação numa reunião. Então, oratória, que eu quero que vocês pensem, não no fato simplesmente de alguém que fala para muitas pessoas, mas no fato de todo ser humano que realmente precisa falar em algum momento e passar uma mensagem. Dito isso, é importante pensar que quando a gente fala, a última coisa que aparece é a nossa voz. Antes disso, a gente tem muita organização de pensamento. Então, todo o processo de oratória vai começar antes por um processo de estruturação e organização de pensamento. A gente só deveria, e muitas pessoas deviam levar isso a sério, falar depois de pensar. Quando a gente não pensa, não organiza e não estrutura o nosso pensamento, a gente corre o risco de falar de forma equivocada ou de falar coisas que não tem nada a ver. Então, vamos tirar alguns mitos. Primeiro, o mito de que oratória é só para falar em público. Não, oratória é para você conseguir se comunicar melhor em todas as situações. Se você é humano, você precisa falar em algum momento. Seja esse falar de forma oral, como eu estou falando aqui com vocês, seja de forma escrita, seja de forma não verbal, através, por exemplo, de gestos, de expressões faciais, de, às vezes, a forma que você posiciona seu corpo. Isso tudo são formas da gente estar falando, se comunicando. Segundo mito, o mito de que quem fala muito é bom orador. Não tem nada a ver a relação entre falar muito, enrolar e o famoso encher linguiça com o fato de você ser um bom orador. Para você ser um bom orador, você precisa conseguir passar a sua mensagem e conseguir que o seu objetivo seja alcançado a partir daquilo que você propõe a expor para as pessoas. Outro mito que a gente tem é que pessoas tímidas não podem ser boas oradoras. Timidez não é problema, timidez é característica. Nós temos pessoas tímidas no mundo todo que são ótimos oradores, que são atores, que são atrizes, que são palestrantes. Timidez não é em momento nenhum para você ficar com vergonha de se sentir tímido. É uma característica. Talvez você não vai ser aí o palestrante mais desenvolto em questões de interagir, de contar piada, mas você pode ser desenvolto na hora de passar a sua mensagem. Então esse mito também é muito importante que a gente corte ele logo de primeiro. Esse é o nosso vídeo inaugural, então eu vou trazer alguns conceitos que a gente vai se aprofundar depois com o tempo, para conseguir trabalhar isso mais aprofundadamente. Outra questão, tirado os mitos, tirado essas falsas verdades e essas lendas urbanas que a gente escuta, a gente tem que pensar o seguinte: oratória é a somatória de basicamente 3 questões. A gente tem voz, a gente tem postura corporal e a gente tem a mensagem a ser dita. E aí entra um quarto fator que é muito importante, que é o fato de como eu me organizo e estruturo. Esses 3 fatores
conseguir fazer isso da melhor maneira possível e da maneira que tenha mais a ver comigo. Nós não somos oradores iguais aos outros. Cada um de nós tem diferenças e tem modos de ser, de falar e de se comunicar diferente. Quando eu consigo juntar a minha voz, a minha postura corporal, as minhas características, com uma mensagem que eu acredite que eu sei falar, eu consigo organizar, planejar, estruturar e criar um roteiro, a gente então tem uma oratória melhor. Por onde que a gente vai começar os nossos vídeos e com isso o nosso treinamento sobre oratória? Nós vamos começar com voz. A voz, ela é uma parte importante porque ela tem características nossas. Então a gente tem sotaque, a gente tem formas de falar, a gente tem vícios de linguagem, que é a primeira coisa que a gente vai começar agora a pesquisar aí com vocês, e uma série de outros problemas que às vezes fazem que quando essa voz saia, ela não saia adequada com a minha mensagem. Então a gente vai começar pensando sobre essa voz, para depois passar para os próximos passos, juntar isso tudo e você vai sair por aí falando muito bem, sem ter problema nenhum. Então, para isso, tem um exercício agora que eu quero que você faça. Dê pause nesse vídeo e coloque os últimos 2 áudios de WhatsApp que você mandou para alguém. Tá mandando áudio? A gente tem muito hábito de conversar sobre áudio. Então, pegue os 2 últimos que não sejam muito curtos, tá? Que sejam áudios médios. E avalie, se escute. Aline, eu não escuto meus áudios de jeito nenhum. Tá errado, é por isso que tá falando errado. Quando você não avalia, quando você não se escuta, você perde a chance de tomar consciência dos seus pontos de melhoria. Então, de agora pra frente, a gente vai fechar o compromisso de que você sempre vai ouvir os seus áudios depois de mandá-los. Ou até antes de mandá-los, né? Seria uma boa ideia também. Acho que evitaria alguns problemas aí de comunicação. Ouça os seus áudios e comece a notar 2 coisas. Primeiro, você está falando muito rápido ou muito devagar? E segundo, tem alguma palavra, expressão, linguagem que se repete muito no seu áudio? Exemplos: tá, né, vixe, gírias também que a gente costuma colocar. Então eu quero que você faça uma avaliação desse áudio, essa é a sua tarefinha, e depois dela a gente vai para o nosso próximo vídeo, que é começar a falar sobre voz. Espero que você tenha tido aí uma boa introdução sobre o que é oratória, tenha ficado animado, queira continuar a assistir os vídeos e fazer o treinamento, porque isso vai ser muito importante para a sua comunicação, vai ser muito importante para que você se desenvolva. E comunicar é o que a gente mais faz, gente, não tem como a gente fugir disso. Então eu espero que vocês tenham um bom exercício. Não é para roubar no exercício, hein? Pegue áudios longos, áudios que você sabe que vai dar para tirar um bom material. E aí a gente segue depois com o próximo vídeo.